Você já parou para pensar que a fonte de todo o seu esgotamento, essa fadiga mental que corrói seus ossos e turva seu pensamento, não é o excesso de trabalho, mas o excesso de disponibilidade? Você está exausto porque a sua atenção se tornou uma moeda desvalorizada, jogada aos pés de quem aprendeu a pisar em você como se fosse um tapete persa velho. Hoje, nós vamos dissecar a anatomia do colapso. Não o seu colapso, meu amigo, pois esse você já viveu no silêncio do seu quarto enquanto ela dormia tranquila. Vamos falar sobre o colapso psicológico que ocorre na mente da mulher moderna, quando a torneira da validação é fechada abruptamente. Existe uma cura para sua mente cansada, mas ela exige que você tenha a frieza de um cirurgião em meio a um campo de batalha. A cura é ser ignorada. Não como um jogo infantil de fazer gelo, mas como uma reestruturação total da sua realidade, onde ela deixa de ser o sol do seu sistema solar. Se esta mensagem ressoou com a frequência da sua dor e da sua busca por justiça, mostre sua força agora. Deixe seu like como um ato de desafio contra a mediocridade que tentaram impor a você. Inscreva-se para se alistar no nosso batalhão de homens que acordaram. E entre na nossa comunidade exclusiva para ter acesso ao arsenal completo de estratégias mentais. A guerra começou e a primeira batalha é recuperar o controle do seu foco. Entenda a física brutal das relações modernas. A atenção é o oxigênio do ego feminino contemporâneo, inflado por décadas de validação social e digital. Quando você entrega esse oxigênio de graça, sem exigir contrapartida, sem impor limites, você não está sendo um bom marido ou um homem dedicado. Você está sendo um cúmplice da sua própria destruição. A mulher moderna, muitas vezes perdida em labirintos de narcisismo e expectativas irreais, foi condicionada a acreditar que a sua atenção é um direito inalienável, algo tão garantido quanto o nascer do sol. E é exatamente aqui que reside o poder que você desconhece ter. O momento em que você retira a atenção não é apenas um ato de autopreservação, é um choque de realidade visceral. É o momento em que o viciado percebe que a droga acabou. Para você que passou anos, talvez décadas, tentando decifrar os códigos impossíveis para agradá-la, tentando preencher um balde que estava furado no fundo, a ideia de simplesmente ignorar pode parecer contraintuitiva ou até cruel. Mas a filosofia estoica e a psicologia evolutiva nos ensinam que a crueldade real é permitir que alguém viva na ilusão de que pode te desrespeitar sem consequências. O seu cansaço mental vem de tentar sustentar essa ilusão. Ao parar de sustentar, você não apenas descansa, você a obriga a enfrentar o vácuo que ela mesma criou. Vamos olhar para o espelho da sua alma agora. Eu sei quem você é. Você é o homem que construiu a casa, que pagou as contas, que resolveu os problemas burocráticos, que segurou o mundo nas costas para que ela pudesse se encontrar. Você é o sobrevivente cínico de um contrato que foi quebrado unilateralmente. Você assinou um termo de lealdade eterna e ela assinou um termo de conveniência temporária. E agora, olhando para trás, para os 10, 15 ou 20 anos de investimento emocional, você se sente roubado. Não apenas financeiramente, embora isso doa, mas existencialmente. Você se sente um tolo por ter acreditado que o sacrifício geraria gratidão. A verdade brutal, meu caro, é que o sacrifício sem limites não gera gratidão, ele gera desprezo. O ser humano não valoriza o que é abundante e gratuito. Ao se fazer onipresente, ao tentar antecipar cada desejo e sanar cada insatisfação dela, você se tornou parte da mobília, invisível, útil, porém sem valor intrínseco aos olhos dela. Essa invisibilidade é a causa raiz da sua exaustão. Tentar ser visto por alguém que escolheu ser cego para o seu valor é o trabalho mais árduo do mundo. É como gritar no vácuo do espaço. A sua garganta sangra, mas nenhum som é ouvido. É hora de parar de gritar e começar a operar no silêncio estratégico. A transição do provedor desesperado para o juiz silencioso é a jornada mais difícil que você fará, mas é a única que leva à terra firme. Você precisa entender que o mecanismo que a mantém no controle é a sua previsibilidade. Ela sabe que, se estalar os dedos, você reage. Ela sabe que, se fizer um drama, você pede desculpas. Ela mapeou todos os seus botões emocionais e os aperta como uma criança brincando com um videogame.
O cansaço mental que você sente é o resultado de estar constantemente em modo de reação. Você não age, você reage. Você é um fantoche cujas cordas são puxadas pela instabilidade emocional dela. A cura, portanto, não é dormir mais horas ou tirar férias. A cura é cortar as cordas, é tornar-se imprevisível através da indiferença. Quando você para de reagir, você quebra o ciclo de feedback que alimenta o ego dela e drena a sua alma. Imagine a mente dela como um radar que está constantemente varrendo o ambiente em busca da sua validação. Quando você se torna um avião furtivo, invisível ao radar, o sistema dela entra em pane. O pânico se instala. Não o pânico de perigo físico, mas o pânico existencial de não ser mais o centro do seu universo. E é nesse pânico que a verdade se revela. Deixe-me contar a história de um homem que chamaremos de Ricardo. Ricardo passou 18 anos casado. Ele era o arquétipo do homem bom. Trabalhava 12 horas por dia, nunca atrasava uma conta, levava a família para a Disney, ouvia as reclamações intermináveis da esposa sobre as amigas, sobre o peso, sobre a vida. Ele absorvia tudo. Ele era a esponja emocional da casa. Quando ela disse que precisava de tempo e pediu o divórcio alegando que se sentia sufocada, Ricardo entrou em colapso. Ele implorou, ele chorou, ele prometeu mudar. Quanto mais ele se humilhava, mais fria e distante ela ficava. Até que um dia, Ricardo encontrou a filosofia da clareza brutal. Ele parou. Parou de mandar mensagens, parou de perguntar como ela estava, parou de curtir as fotos da nova vida dela. Ele se tornou um buraco negro de atenção. 3 semanas depois, ela, que estava sufocada, começou a mandar mensagens triviais. Você viu a conta de luz? O cachorro está estranho. Ricardo respondia apenas o essencial. Horas depois, sem emojis, sem emoção. A dinâmica inverteu. O poder voltou para as mãos dele. Se você já esteve nesse campo de batalha onde sua bondade foi usada como arma contra você, comente entendido abaixo. Sua voz se junta à de milhares de outros homens que despertaram para esta realidade. Vamos aprofundar na economia da atenção. Pense na sua atenção como uma moeda forte, digamos ouro. Durante anos, você tratou seu ouro como se fosse papel picado, jogando-o para o alto em um desfile de carnaval. O que acontece quando há excesso de moeda no mercado? Inflação. O valor despenca. Você causou a hiperinflação do seu próprio valor. Ao ignorá-la, você está aplicando uma política monetária restritiva extremamente severa. Você está retirando a moeda de circulação. O que acontece no mercado, a mente dela, quando a moeda escasseia? O valor dispara. De repente, um simples bom dia seu, que antes era ignorado, torna-se um evento. Um olhar seu, que antes era evitado, torna-se desejado. Mas cuidado! O objetivo aqui não é fazer isso para manipular o preço e depois voltar a gastar descontroladamente. O objetivo é entender que você estava financiando a arrogância dela com o seu próprio empobrecimento emocional. Ao cortar o financiamento, você vê a estrutura dela tremer. A mulher moderna, muitas vezes, não tem uma estrutura interna de alto valor. Ela tem uma estrutura externa, escorada na validação masculina. Quando você chuta essa escora, o edifício balança. E é aí que você percebe o quão frágil era o poder que ela parecia exercer sobre você. O narcisismo funcional é uma praga contemporânea. Muitas parceiras não amam o homem. Elas amam a forma como o homem as faz sentir sobre si mesmas. Você era um espelho. Ela olhava para você e via a adoração, a dedicação e se sentia uma deusa. Quando você decide ignorá-la, você quebra o espelho. Agora, quando ela olha para você, ela vê apenas uma superfície fria e impenetrável. Ela não vê mais o reflexo grandioso dela mesma. Isso a obriga a olhar para dentro. E o que ela encontra lá dentro geralmente é um vazio assustador. É por isso que ser ignorada é a única cura para o seu cansaço, porque transfere o peso da existência de volta para quem deveria carregá-lo. Você carregou a autoestima dela nas costas por tempo demais. Solte o peso. Deixe-a carregar a própria insegurança, as próprias dúvidas, a própria necessidade de aprovação. Você notará que, assim que soltar esse fardo, sua mente clareia. A névoa se dissipa.
A energia que você gastava tentando decifrar os enigmas emocionais dela agora retorna para você, pronta para ser usada na sua reconstrução, no seu império, no seu corpo e no seu espírito. Sêneca, o grande filósofo estoico, dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. O seu sofrimento atual, essa ansiedade de ser ignorado ou rejeitado, é fruto da sua imaginação projetando cenários catastróficos onde você termina sozinho e miserável. Mas a realidade é que a solidão é o laboratório da força masculina. Ao escolher a vingança da indiferença, você está construindo o que os estoicos chamavam de cidadela interior. Uma fortaleza onde a opinião dela, o humor dela e as manipulações dela não têm permissão para entrar. Você deve treinar sua mente para ver a indiferença não como uma tática de manipulação barata, mas como um escudo de proteção psíquica. É a preservação da sua soberania. Um rei não desce do trono para discutir com um súdito rebelde a cada 5 minutos. Ele permanece no trono. Ele dita a lei através da sua postura inabalável. A sua postura, a partir de hoje, é a de quem não negocia o próprio respeito. Se ela não traz paz, ela não recebe atenção. É uma troca justa. É a lei do mercado aplicada às relações humanas. Sem produto, paz, lealdade, sem pagamento. Atenção, recursos. A aplicação prática disso requer disciplina militar. Não é sobre fazer cara feia ou bater portas. Isso é reação. E reação é fraqueza. É sobre a neutralidade absoluta. Quando ela falar, você ouve, mas não absorve. Você responde com fatos, não com emoções. Se ela tentar iniciar uma discussão, você não alimenta o fogo. Você deixa a lenha queimar sozinha até virar cinzas. Você se torna um observador da tempestade, não uma folha ao vento. Imagine que existe um vidro blindado entre você e ela. Você pode vê-la, pode ouvi-la, mas nada do que ela joga pode te tocar. Essa atitude é perturbadora para quem está acostumado a controlar suas emoções. Ela vai tentar escalar, vai tentar te provocar, vai chorar, vai te acusar de ser frio, de ser um monstro, de não ter coração. Prepare-se, pois esse é o Extinction Burst, explosão da extinção, o último esforço desesperado de um comportamento que está morrendo por falta de recompensa. Mantenha a linha, não ceda. Cada vez que você cede durante essa fase, você reinicia o ciclo e mostra a ela que o preço para ter sua atenção apenas subiu um pouco, mas ainda é pagável. O colapso psicológico dela começa quando a explosão da extinção falha. Quando ela grita e você permanece calmo. Quando ela chora e você não corre para consolar como um cachorrinho culpado. Quando ela ameaça ir embora e você diz, a porta está destrancada. Nesse momento, a realidade da mulher moderna colide com o muro da verdade. Ela percebe que a alavancagem que ela tinha sobre você, que era o seu medo de perdê-la, evaporou. Sem essa alavancagem, ela se sente nua, vulnerável e, pela primeira vez em anos, ela sente medo. Medo de perder você. Não porque ela te ama subitamente, mas porque ela teme perder a estrutura, a segurança e a validação que você provê. É uma virada de jogo maquiavélica, sim, mas necessária. É a restauração da hierarquia natural de respeito. O medo é um componente essencial do respeito. Não o medo da violência, jamais, mas o medo da perda. Se ela não tem medo de te perder, ela não te respeita. E se ela não te respeita, ela não pode te amar. Ao retirar sua atenção, você reintroduz o medo da perda na equação, e isso é o único choque capaz de trazê-la de volta à realidade ou libertá-lo de vez. Cuidado com o hovering. O termo vem de aspirador de pó, hoovering, a ideia de tentar te sugar de volta. Quando a indiferença começa a funcionar e ela sente o colapso se aproximando, ela pode mudar taticamente. Ela pode se tornar subitamente doce, nostálgica ou até sexualmente disponível como não era há anos. Não seja ingênuo, soldado. Isso não é uma mudança genuína de caráter. É uma manobra de sobrevivência. Ela está testando se o botão ainda funciona. Se você se derreter na primeira demonstração de afeto calculado, você perdeu a guerra. Você provou que é barato, que basta um sorriso para comprar sua alma de volta.
A indiferença deve ser mantida até que haja uma mudança estrutural comprovada pelo tempo, não por dias ou semanas. Mantenha-se cético. O ceticismo é a armadura do sobrevivente. Olhe para as ações, ignore as palavras. Palavras de arrependimento ou de afeto súbito são apenas sons emitidos para obter um resultado. Se o comportamento diário não mudar consistentemente por um longo período, a doçura dela é apenas uma armadilha de mel para prender a mosca novamente. E você não é mais a mosca. Você é o caçador. Por que isso cura o seu cansaço mental? Porque a mente humana gasta uma quantidade absurda em loops abertos. O que ela quis dizer com aquilo? Será que ele está brava? Como faço para ela sorrir? Esses loops ficam rodando em segundo plano no seu cérebro, consumindo sua memória RAM, deixando você lento, irritado e sem foco para seus negócios e sua vida. Quando você adota a postura de ser ignorada é o destino dela se ela não agregar, você fecha esses loops. Você para de tentar adivinhar, você para de tentar consertar o inconsertável. A regra passa a ser binária, ou ela soma ou ela é invisível. Essa simplificação libera uma torrente de energia mental. De repente, você dorme melhor, você consegue ler um livro e se concentrar, você volta a ter ambição profissional. O cansaço é, na verdade, o peso morto de carregar duas pessoas em uma subida íngreme. Ao soltar a corda, você percebe que seus próprios pés são fortes o suficiente para te levar ao topo. A cura é o retorno a si mesmo, é o resgate da sua individualidade que foi dissolvida no ácido de um relacionamento tóxico. Nietzsche falava sobre a vontade de potência. A sua vontade foi castrada pela domesticação de um casamento moderno onde o homem é um acessório. Recuperar sua potência exige abraçar a solidão. Não a solidão dos tristes, mas a solitude dos reis. Quando você ignora as demandas infantis dela, você cria um espaço de silêncio ao seu redor. Nesse silêncio, você ouvirá vozes antigas, as vozes dos seus instintos, da sua vocação, dos seus ancestrais. Use esse tempo não para sofrer, mas para afiar suas lâminas. Treine seu corpo. Um homem com um corpo forte e uma mente indiferente é perigoso e o perigo é atraente. Estude, ganhe dinheiro, construa legados. Faça com que a vida dela ao seu lado seja um privilégio que ela precisa conquistar diariamente, não um direito adquirido por um contrato assinado há uma década. A sua vida deve ser uma missão tão grandiosa e envolvente que o drama dela pareça insignificante, um ruído de fundo que mal merece um desvio do seu olhar. Essa é a verdadeira vontade de potência, tornar-se tão grande que os problemas pequenos não te alcançam mais. Você deve matar o mendigo de afeto que vive dentro de você. Esse mendigo é a parte da sua psique que acredita que precisa de validação feminina para se sentir homem. Ele é patético. Ele aceita migalhas e diz obrigado. Ele pede desculpas por existir. Você precisa pegar esse mendigo, levá-lo para os fundos da sua mente e executá-lo. No lugar dele, coroe o rei. O rei não precisa de validação. Ele provê direção e segurança. Se a rainha não quer seguir a direção ou aprecia a segurança, ela é livre para partir para o exílio. Mas o rei não corre atrás. O rei não abandona o trono para buscar quem escolheu sair dos muros do castelo. Essa mudança de mindset é perceptível na sua linguagem corporal, no tom da sua voz, no jeito que você anda. As mulheres têm um faro evolutivo apurado para detectar a fome de validação. Elas sentem o cheiro do desespero a quilômetros. E elas sentem com a mesma intensidade o cheiro da autonomia. Quando você não precisa dela, é exatamente quando você se torna irresistível para ela ou para alguém muito melhor que ela. A clareza que surge desse processo é muitas vezes dolorosa. Você pode descobrir que, ao retirar sua atenção e parar de sustentar a fantasia, não sobra nada. Você pode descobrir que ela realmente não gosta de você, apenas do que você provê. E por mais que isso doa, é uma dor libertadora. É a dor de arrancar uma flecha envenenada da carne. Sangra, mas agora pode cicatrizar. Antes, com a flecha lá dentro, era uma infecção constante, uma febre que nunca passava.
Aceite a verdade, por mais brutal que ela seja. A verdade é a única base sólida sobre a qual você pode construir uma nova vida. Se este vídeo está te entregando a clareza cortante que você buscava, deixe seu like. Não por vaidade, mas para que este farol alcance outros homens perdidos na névoa da manipulação e do cansaço mental. Faça parte da corrente de homens que se recusam a viver na mentira. Analise o cenário moderno. As redes sociais criaram um exército de mulheres viciadas em dopamina barata. Elas postam uma foto e recebem centenas de likes de homens fracos, orbitadores, gados digitais. Isso distorce a percepção de valor delas. Elas acham que valem muito porque muitos querem acessá-las. Mas você, meu amigo, você tem a arma nuclear contra isso: a realidade. Os likes não pagam contas. Os comentários de linda não consertam o carro, não protegem a casa, não dão suporte na doença. Você é o provedor da realidade. Quando você retira a sua atenção real, tangível e estruturante, ela fica apenas com a atenção virtual e volátil. E a atenção virtual não aquece a cama numa noite fria de angústia. Deixe-a comparar, deixe-a tentar viver de likes. O colapso vem quando ela percebe que trocou um diamante, você, a estrutura real, por um caminhão de bijuterias de plástico, a validação de estranhos na internet. Você não precisa competir com esses homens. Você só precisa deixar que ela perceba a diferença abismal entre o valor que você entrega e o ruído que eles fazem. A justiça, neste caso, é implacável e vem com o tempo. O tempo é o maior aliado do homem e o maior inimigo da mulher moderna que baseou seu valor na beleza e na atenção. A cada ano que passa, o seu valor de mercado, se você se cuidar e prosperar, tende a subir. O dela, baseado em atributos físicos efêmeros, tende a cair. O campo minado que mencionamos no início é o futuro que a aguarda se ela continuar jogando fora homens de valor. Ela encontrará homens que a usarão, que mentirão, que não terão 1/10 da sua integridade. E ela se lembrará de você. Ela se lembrará do homem que ela ignorou, desrespeitou e exauriu. E essa memória será o fantasma que a assombrará. A sua vingança não é gritar, nem brigar, nem se vingar ativamente. A sua vingança é viver bem, é ser feliz, é estar em paz, é alcançar um nível de sucesso e tranquilidade que ela jamais poderá acessar porque escolheu fechar a porta. A sua indiferença hoje é o passaporte para esse futuro onde você vence simplesmente por ter sobrevivido e evoluído. Chegamos ao ponto crucial: a reintegração da sua psique. Você não está fazendo isso para consertá-la. Tire essa ideia de salvador da cabeça. Você não é clínica de reabilitação para mulher com transtorno de personalidade ou vício em atenção. Você está fazendo isso para se salvar. Se, no processo, ela acordar e se tornar uma parceira digna, ótimo. Se não, você já estará tão forte e tão independente emocionalmente que a partida dela será um alívio, não um luto. Você precisa chegar ao ponto onde a presença dela é agradável, mas a ausência dela é irrelevante para a sua paz interior. Isso é o superpoder do estoico, a autossuficiência emocional. Quando você não precisa que ela te diga que você é bom, que você é bonito, que você é capaz, você se torna inabalável. Ninguém pode tirar de você o que você mesmo se dá. A validação externa é uma droga, a validação interna é um músculo. Treine esse músculo todos os dias através da disciplina, do trabalho e do silêncio. Agora, visualize a sua nova vida. Uma vida onde o seu celular não é uma coleira eletrônica. Uma vida onde você não caminha sobre ovos dentro da sua própria casa. Uma vida onde o seu silêncio é respeitado e a sua palavra é lei. Isso não é uma utopia, é o resultado natural da aplicação rigorosa da indiferença estratégica e do autorrespeito radical. Você passou pelo fogo, você foi forjado na traição, na ingratidão e no cansaço. O que sobrou não é o menino ingênuo que se casou apaixonado, é o homem de ferro que conhece a natureza humana e não se curva mais a ela. Você é um sobrevivente que aprendeu a navegar no caos.
A sua mente, antes exausta e nebulosa, agora é uma lâmina afiada, pronta para cortar qualquer laço que tente te prender à mediocridade. Você recuperou a sua atenção e, com ela, recuperou a sua vida. Este é o seu pacto final com a realidade. Você entendeu que ser ignorada é a única linguagem que o ego inflado compreende. Você entendeu que o seu cansaço era o preço de tentar sustentar o insustentável. Agora você está livre, livre da necessidade de agradar, livre do medo de perder, livre para ser, finalmente, o protagonista da sua própria história. Não deixe que essa clareza se perca quando você fechar este vídeo. Leve-a para o mundo real. Aplique-a no próximo teste que ela fizer com você. Responda com o silêncio, responda com o olhar de quem vê através do jogo. Deixe seu like como um selo de que você entendeu as regras deste novo jogo. Comente abaixo qual foi a sua maior descoberta neste vídeo, a ficha que caiu mais pesado. E inscreva-se para nunca mais andar sozinho na escuridão. Nós somos a legião dos que despertaram. Bem-vindo de volta ao comando da sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo.